Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV Milênio, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2013. Vamos saber o que de melhor eu vi neste evento que acaba de ser encerrado aqui no Centro Empresarial de Portunhão, que trouxe oficialmente o governador em exercício do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, para trazer notícias positivas, pelo que se entende, 1,5 milhão de recursos para que Portunhão de reais, né, para que Portunhão use no que bem melhor entender, e também outras discussões em pauta, como ICMS, né, e também a questão da energia da Celesc. Porém, tem sempre assim, no programa Marcelo Storck, se sabe, é transparente, né? Tem os dois lados da moeda. Para fechar o rol de entrevistados, que inclui o vice-prefeito Aloysio Salvati e o secretário de Infraestrutura, Valdir Kubalchin, eu trago do PSD o vereador Carlos Roderley Pinto, o polaco do Bifão, que vem para mostrar também que não é bem assim. Vamos juntos, mas com os dois lados da moeda sempre. Então é isso, um instantinho só, eu estarei de volta. Pois bem, muita satisfação, governador de exercício Eduardo Pinho Moreira. No meu programa não tenho papas na língua e nem o senhor, com certeza, pelo que eu conheço já de sua trajetória como homem público, incontestavelmente ilibada, honesta e transparente. E bem por isso já pergunto, esta sua visita, ela quita uma pendência do governo estadual, que veio pela primeira vez oficialmente ao município, ou o Raimundo ainda tem que vir fazer as vezes dele? Boa tarde. Eu acho que Portunhão é uma cidade importante no contexto administrativo e político, social de Santa Catarina, merece uma atenção. Eu fiquei preocupado com a apresentação dos números e da queda do movimento econômico da cidade por essa questão tributária diferente entre Santa Catarina e o Paraná. E nós estamos procurando a forma legal. Eu estou levando a ideia de lei que já foi aplicada no Paraná para que seja estudada pelos técnicos da Fazenda. E no prazo máximo de 20 dias, eu vou marcar uma audiência dos líderes empresariais e dos líderes políticos de Portunhão com o governador, o vice-governador e o secretário da Fazenda, para que a gente procure equacionar essas questões, porque realmente preocupa. Acho que comprar bens no Paraná, no outro lado da rua ali, porque aqui tem um imposto, é preocupante. Aí o comércio de Santa Catarina vai ser prejudicado, por isso é necessário de atenção. Doutor Eduardo, criar uma área de livre comércio para Portunhão, Mafra, Barracão, Dionísio Cerqueira, não seria também uma forma de incentivar o desenvolvimento econômico? Porque algumas empresas, a própria loja, vai se interessar em vir nesses municípios que, historicamente, pela divisa seca, não são favorecidos, né? De repente, não está nisso também uma solução econômica para essas cidades tão pouco prestigiadas pelo sistema? Olha, você colocou num ponto muito verdadeiro. Quero dizer o seguinte, toda solução começa com uma ideia. Eu acho que se uma ideia é boa, ela deve ser alimentada, ela vai crescer, ela vai se consolidar. Então eu vejo essa como uma ideia, porque eu vejo Dionísio Cerqueira uma cidade realmente estagnada, Barracão ali na divisa com Paraná, lá na fronteira com a Argentina. Eu vejo aqui Portunhão uma cidade que poderia se desenvolver mais, já teve um desenvolvimento mais pujante. Então,
são alternativas que têm que ser vistas. Por isso é que, como não é uma decisão como a varinha de condão, quer dizer, não adianta você decidir e não poder concretizar, você tem que ter a ideia para tornar realidade, ela tem que vencer barreiras. E uma delas é a questão legal. É isso que nós estamos fazendo já nos próximos dias. Quando o senhor citou aqui a questão da Celesc, o senhor já foi presidente da Celesc, que explicou a questão da estrutura hoje da empresa, que não é totalmente do Estado, 20% é estatal. Mas há uma solução, nosso empresário aí de Porto União, Santa Cruz do Timbó, eles vão ficar ainda refém de uma situação de queda de energia e de uma energia que ela compra da Copel, essa é a da Copel que nós estamos usando, mas dali para a área industrial para frente é comprada pela própria Celesc e repassada num custo maior. Vai ficar isso? Não tem solução com a sua experiência? Eu quero dizer o seguinte, eu levei a Celesc naquela oportunidade pedido a solução. Chamei os diretores da área técnica, da área comercial e disse, decidam, eu quero atender Porto União. E eles me voltaram, não há solução na Celesc. Ela extrapola as fronteiras da Celesc, a não ser que haja uma isenção tributária de Santa Catarina, porque isso é uma isenção tributária. Entra nesse pacote. Claro, entra no pacote. Eu acho que aí é a possibilidade de nós encontrarmos uma solução. Por isso que eu estou dizendo, o presidente da Celesc sozinho não vai resolver. Há a possibilidade se o governo resolver, porque o governo é que vai ter que abrir mão da receita. A Celesc e os acionistas não vão abrir mão de receitas, né? Os acionistas que não são estatais. Então, por isso é que nós temos que equacionar o assunto dessa forma, através do governo e da Fazenda. Para fechar, eu sei que o senhor tem uma agenda tribuladíssima. Na semana passada, inclusive, eu estava lá na Assembleia, foi quando esse assunto continua tramitando. Isso é uma justificativa ao empresariado local de que foi feita aqui uma audiência pública. O processo andou, o caminhão estava na mão do governador em exercício, então eu sou prova que estava lá. Jornal Tribuna 2 aí já publicou isso, mas para fechar mesmo, o senhor traz 1,5 milhão para Porto União aplicar onde bem entender, dentro dos projetos deles, um compromisso particular seu, mas essa era uma reunião em que, desde os deputados e secretários, ela só tinha de estranho no ninho o prefeito de Porto União do PT, ele era mais uma reunião do PMDB. É também um compromisso do PMDB, enquanto parte do governo atual de Santa Catarina, trazer esses recursos? Em que esfera isso permanece? É oficial ou é particular, como o senhor mesmo disse? Não, ele é oficial. O governador viajou, mas o governo não podia ficar esperando 9, 10 dias, o tempo que o Raimundo estava fora, para tomar decisões. Então, eu continuei um roteiro e aí eu escolhi. E é claro que o deputado Aguiar foi importante nessa decisão. Ele me falou, Eduardo, vamos no Planalto Norte, porque todas as regiões de Santa Catarina pediram a minha presença, inclusive o Sul, que eu represento, e eu não vou no Sul como governador nessa interinidade. Estive em Joinville, estou aqui no Planalto Norte, vou estar em Caçador ainda hoje, vou estar em Videira. Então, eu tenho percorrido o estado, vou estar domingo em Chapecó. Espero entregar a taça lá de campeão catarinense para o Criciúma, né? Então, eu estou... Mas, de qualquer maneira, aqui é claro que os meus amigos em Porto União, apesar da generosidade do seu povo, da hospitalidade, os meus amigos, por questão de conveniência, de convivência, são mais do PMDB. Então, o número maior é do PMDB. Mas tinha empresários, tinha o presidente da associação empresarial, tinham pessoas, o prefeito, importante que ele estava presente, mas é claro que é sempre importante e o fundamental é que Porto União tenha a parceria do governo do estado e vai ter. Para fechar mesmo, deixar sempre à disposição câmera e microfone do programa Marcelo Storck, aqui da TV Milênio, TV Cultura de Porto União, União da Vitória, e inclusive para que nesta reunião que o senhor sugeriu, dessas 8 pessoas, a 9ª, que não está fazendo parte oficial, seja um jornalista que vá lá para provar, trazer aqui para nossa região, fica à disposição também, sempre às ordens, programa Marcelo Storck do Governo do Estado. Se a imprensa ficar lá e ficar escutando as conversas, eu acho que vale a pena. Eu disse 8 pessoas, porque se nós botarmos 80, aí não vai virar, né? Aí vira uma bagunça, né? Então, e como o assunto é sério, é grave, 8 pessoas bem orientadas representarão com certeza os 34.400 habitantes de Porto União. Então é nesse sentido. Mas eu acho que a imprensa transparente, honesta, correta, tem que estar presente sempre nos atos públicos de Santa Catarina e do Brasil. Muito obrigado pelas notícias boas aqui em Porto União. Até a próxima. Um abraço a vocês todos. Obrigado.
Olha, um momento de descontração só podia vir do vereador Sandro Kalikowski mesmo. Ele está entregando um dos produtos aqui, ó, da nossa região, que o Eduardo com certeza conhece bem, né? Pelo carinho que nós temos com o senhor aqui em Porto União. Que bom. Certo? E como agradecimento por o senhor vir nos visitar. E é um madurinho. Por respeito que nós temos, tá bom? E se juntado. Bom, e como eu sou lá do litoral, então isso não faz parte da nossa de Laguna, onde nasci, mas eu agradeço muito e a minha família, eu, a mulher, os filhos, os netos já, todos estaremos juntos degustando. Obrigado, Sandro. Vai ser na chapa ou na panela de pressão? Na panela de pressão. A chapa lá ainda não tem fogão a lenha, não tem nada. Um abraço. Secretário de Infraestrutura, deputado Valdir Cobalcini, vizinho de Caçador, na sua fala o senhor mais fez um desabafo. Eu abro câmera e microfone do programa Marcelo Storck, para caso o senhor queira reforçar esse desabafo, que na verdade foi um período burocrático que foi vencido. Parece que agora as rodovias 280, 135, que é a antiga 302, Estrada da Amizade, e a própria rodovia Transpusina, vamos dizer assim, a rodovia Alexandre Passos Pusina, parece que saem do papel e vão efetivamente para o período de obras. É isso? Boa tarde. É isso mesmo, Marcelo. Boa tarde. No início nós nos deparamos com uma montanha de problemas e não tínhamos projetos, não tínhamos recursos. Por outro lado, a cobrança muito forte, muito intensa, né? Você tem que responder, muito embora você não tenha culpa, você não tenha criado os problemas, mas a população não tem nada a ver com isso, quer que o Estado, né? O governador foi eleito e eu sou secretário para encontrar soluções, não para reclamar, não para chorar. Nós investimos mais de 100 milhões de reais em projetos. Já de contratos assinados, são mais praticamente 4 bilhões de reais de contratos já assinados apenas na área de infraestrutura e nesta região, né? Além da conclusão do processo de federalização, em que o Estado fez o projeto, fez os estudos, doou ao DENIT, através já de lei aprovada pela Assembleia Legislativa. Nós estamos em fase final já desse processo, né, que deve nos próximos dias, enfim, ser concluído. Por outro lado, nós temos a 135, antiga 132, obra que foi inaugurada há cerca de 8 anos e que já, né, no trecho que compreende entre Porto União e Matos Costa, nós temos que praticamente fazer uma rodovia nova. Houveram problemas técnicos. É a rodovia mais nova em Santa Catarina que vai ser restaurada. Mas, enfim, nós estamos fazendo o projeto, os recursos já estão garantidos. Aí esse ano o projeto se conclui, a obra será licitada e durante este ano e o ano que vem essa obra estará concluída. Por outro lado, a lança, a Santa Cruz do Timbó, a Transpusina, né, nós estamos relicitando agora esse mês. Nós tínhamos feito um convênio com o município, a empresa que venceu a licitação, que tinha contrato de execução dessa obra, infelizmente, abandonou o trecho, né, ficou 4 anos praticamente trabalhando, foram 3 quilômetros apenas construídos. O Estado, muito embora pagou a conta e em dia não teve êxito, que acabou frustrando a todos. Agora a decisão nossa, encerrado o convênio entre o município e o Estado, prestado contas, nós vamos então assumir a execução dessa obra, né? E o processo licitatório vai para a rua ainda esse mês. Estaremos de volta aqui com o governador Raimundo Colombo, com o vice-governador, que hoje responde pelo Executivo Municipal, Eduardo Moreira. Estaremos aqui para a entrega da ordem de serviço já com máquina na pista, já com, né, sendo executada. E também nós recebemos 2 pleitos na área de infraestrutura, um que é do recapeamento do acesso à área industrial, aqui mesmo em Porto União. No final do ano passado nós inauguramos a duplicação da ponte que dá acesso à área industrial e agora os recursos para o recapeamento, para a restauração, né, dessa
obra que é municipal serão repassados pelo governo do estado. Um outro pleito que também recebemos na área de infraestrutura é o recapeamento, o reforço do pavimento da perimetral, já que, muito embora seja uma obra municipal, mas recebe todo o trânsito, toda a carga que vem da 280, o trânsito de passagem até a 153. Por isso o estado também será parceiro e repassará ao município os recursos para fazer a restauração desse pavimento. Enfim, eu diria de que na área de infraestrutura, né, o Estado sim responderá às demandas do município, muito embora as coisas não tenham acontecido, quem sabe no tempo em que o cidadão exige, mas o importante é que as providências estão sendo tomadas. Primeiro nós tivemos que fazer os projetos, viabilizar os recursos, investimentos, né, como nunca aconteceu em Santa Catarina, praticamente 2.000 quilômetros de rodovias serão restauradas ou construídas novas rodovias. Isso é o maior volume de obras de toda a história do nosso estado, graças a esses recursos que estão sendo disponibilizados para a área de infraestrutura. Coboquini, muito obrigado pelas palavras, sempre à disposição. Câmera e microfone no programa Marcelo Storck, TV Cultura, TV Milênio de Portunhol e União da Vitória. Eu quero agradecer a Marcelo, a alegria de reencontrar, é verdade. Espero que em breve a gente possa estar aqui para dar continuidade a essas ações que hoje aqui foram anunciadas, né? E agradecer esse espaço, cumprimentar todos aqueles que nos veem neste momento, muito embora fisicamente a gente não esteja tão presente em função das atividades que nos exigem estar, né, andando pelo estado e muitas vezes fora do estado e até mesmo fora do país, mas espiritualmente nós estamos sempre muito presentes e agindo, isso que é importante. Não basta apenas fazer discurso, você tem que demonstrar o resultado através das ações concretas e penso que isso nós estamos fazendo. Muito obrigado, um grande abraço, Marcelo. Você sabia que seu 0 km pode ficar com aparência de novo por 3 anos? A nanotecnologia de vitrificação cria uma película que protege seu carro da degradação e oxidação, enquanto as ceras convencionais acumulam sujeira e podem se fixar na pintura. Informe-se sobre esse serviço na Fiat Fama. Muito mais variedade, muito mais comodidade. Supermercados Glória já conquistou a cidade. Restaurante, lanchonete, hortifruti e açougue. Qualidade no que faz. Porque o Glória é bom demais. Supermercados Glória. Vice-prefeito de Portunhol, Aloysio Salvati, sua impressão como PMDBista, e até perguntei isso no bloco anterior ao governador em exercício Eduardo Pinho Moreira, se essa reunião também teve um cunho político, mas independente disso, como PMDBista, essa reunião traz realmente esperanças de que aqueles projetos que o Salvati, vice-prefeito de Portunhol, ao lado do Anísio de Souza, prefeito, estão defendendo, vão realmente acontecer? Quero cumprimentar, Marcelo, você, todos os telespectadores da TV Milênio e dizer que realmente você falou tudo. Temos que ter esperança e não é só da esperança que a gente vive, mas
Se a gente está na majoritária aqui, eu como vice do PMDB, temos o vice-governador do PMDB, que hoje está aqui representando como governo o estado de Santa Catarina, nós tivemos fazendo esse pedido já para o Raimundo Colombo, dia 8 de janeiro, lá em Florianópolis, junto com a Anísio, e o secretário Kubalcini estava lá. Tivemos hoje explicações aqui do secretário Kubalcini, também do governador Pinho Moreira, e também do deputado Aguiar, que representa a região. Não tem como não acontecer isso, porque nós sabemos que a nossa região aqui é uma região muito boa de se morar. Porto União é um povo acolhedor, mas nós precisamos de um crescimento, precisamos de infraestrutura. Hoje, se vier um empresário, que seja da região lá onde tem portos, aeroportos, o que poderia atrair ele para cá em termos de infraestrutura? Pelo menos ter rodovias boas. Para o turismo, o que precisa? Rodovias boas. Se você olhar a Estrada de Santa Cruz, aquele pessoal lá tem várias pousadas. Então nós não podemos deixar de acreditar. Tivemos uma reunião lá hoje de meio-dia, lá em Canoinhas, também com o vice-governador, e ele nos garantiu que vai nos atender. Então eu tenho certeza que, como esse governo que está hoje, que é o Raimundo Colombo e o próprio vice-governador, foram bem votados em Porto União, e o povo votou no Anísio e no Salvati, e nós temos que brigar até o último dia em defesa do povo de Porto União. Só que você sabe, né, Marcelo, você é um crítico disso também, nas suas colunas de jornais, que você enxerga, mas pode ter certeza que isso que você enxerga, a gente te dá razão, até porque sabemos a dificuldade. Só que a gente não tem como ir lá em Florianópolis, pegar na mão da pessoa e fazer assinar